Fala, time, sejam todos muito bem-vindos ao Wabcast. Hoje eu tô aqui com ela, a Ana, que é uma grande empresária aqui da cidade de São Leopoldo, uma grande lojista, e hoje vai contar um pouquinho da sua história e vai liberar várias estratégias para quem é lojista. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Abi. Me sinto lisonjeada pelo convite de estar aqui, né, compartilhando um pouquinho do conhecimento, né? Que boa parte foi adquirida com a Abi, é claro. Boa. Cara, vamos lá contar um pouquinho da história da Ana. Antes de falar da Encantos, né? Que hoje é uma referência em moda feminina na nossa cidade. Eu queria falar um pouquinho da Ana. Pô, quem é a Ana? Da onde vem a Ana? Ana sempre foi de São Leopoldo. Conta um pouquinho da tua história, Ana. Então, a Ana, né, é uma mulher, mãe, né, primeiro. Mãe leonina, guerreira. Tudo começou, né, a história das vendas na minha vida foi quando a Juliana, minha filha, era pequena, tinha 5 anos, né, e estávamos eu e ela sozinhas, e aquele momento que tu pensa que tu precisa fazer algo a mais da vida, um extra. Então as vendas começaram na minha vida como um extra. E ao longo do tempo, ao longo da jornada, as vendas passaram a se tornar a nossa principal fonte de renda, né? E eu descobri que eu tinha esse dom da venda, né? E eu sempre digo que a venda é um dom. A gente precisa gostar do que faz, né? Legal. E nesse período aí que tu acabou se descobrindo em vendas, em loja, o que tu fazia antes disso, antes das vendas? Como é que era a Ana antes de ser vendedora? O que a Ana fazia? Então, gente, eu trabalhava num comércio em São Leopoldo. Eu era atendente de uma padaria. Dá pra acreditar? Dá pra acreditar. E deixa eu te perguntar, lá na padaria tu já imaginava, assim, que no futuro seria uma referência em moda feminina na tua cidade? Tu já imaginava que teria construir o que tu construiu hoje? Ou na época, não? Então, eu acho que as vendas sempre me rodearam. Eu acredito que nada é por acaso, né? Na época, eu vendia Natura. As vendas sempre me rodeavam. E na época que eu trabalhava nessa padaria, eu lembro que tinha uma cliente, que inclusive, hoje em dia, essa cliente é minha cliente. Uau! Dá pra acreditar nisso? Ela tinha uma loja no centro de São Leopoldo e ela sempre passava muito bem vestida na padaria e ela vendia para minha chefe. E um dia ela ofereceu, né, roupas que eu achava tão lindas, aquelas roupas, ofereceu. E eu disse para ela que eu era limitada a adquirir o produto por conta de que era um valor agregado um pouco maior e eu era limitada ao salário que tu tinha na época. Que eu ganhava na época. E ela me propôs: tu não tem interesse em revender algumas peças e daqui a pouco nessa comissão tu adquirir algumas peças para ti? Os olhinhos começaram a brilhar, né? Ali começou o mundo das roupas, né? A entrar na minha vida. Eu achei aquilo muito interessante, né? Porque eu conhecia bastante pessoas ali. E círculo de amigos também, de amizades, né? Eu digo, olha, eu posso fazer um teste, levar algumas peças. E ver se, né? E começou a fluir. Algumas clientes, né, começaram a fazer pedidos, começaram, tu tem tal coisa, tu tem isso, tem aquilo, começou a fluir. E eu comecei a vender, comecei a ver, né, a comissão entrando, né, obviamente que eu pegava muitas peças para mim, comecei a poder me vestir sem ter aquele custo de tirar do meu salário, né. E eu vendia os produtos também, então foi um casamento match perfeito, né, roupa, produto. E deixa eu te perguntar, essa loja que tu pegava na época, ela ainda existe? Antes, mano, a gente tá falando isso há quanto tempo atrás, Ana? Meu Deus, eu vou dizer assim, eu não tinha minha filha. A Juliana já tem? A Juliana tem 24 anos, exatamente. Então, a gente tá falando de uns 25. São só 25 anos trabalhando com moda feminina, são só 25 anos aí, né, nessa trajetória de empreender. Gente, eu não tinha parado pra fazer essa conta. Já entregou a idade. Entreguei a idade, gente, socorro. E Ana, deixa eu te perguntar. Lá no início, quando era uma renda extra, tu chegou a pensar que poderia ser uma renda principal?
Não. Não. Ou tu sempre viu como uma renda extra? Sim, no início eu via como uma renda extra. No início, sim. E onde é que foi essa virada que tu pensou assim, cara, isso pode ser uma renda principal? Chegou a ter essa virada de chave? Quando houve, né, que eu e minha filha, a gente ficou sozinhas, né, e eu precisava ganhar mais, né, porque como eu falei ali, o valor que eu ganhava era limitado ao comércio, né, não tinha, tinha um teto, não tinha para onde crescer, e eu vi ali uma oportunidade de eu fazer o meu horário, de eu fazer o meu salário, de eu tentar, porque se eu não tentasse, eu não ia saber, né. Então, eu falei com a minha gerente e disse, vou tentar. E a única coisa que eu pedi pra ela, assim, se não der certo, eu posso voltar? E como eu sempre, graças a Deus, né, fiz tudo certinho, ela disse, não, claro, vai ter alguém trabalhando aqui, mas a gente sempre vai dar um jeito, vai te encaixar em algum, né? Legal, cara. E graças a Deus não foi preciso voltar. E deixa eu te falar, no início, era mais um trabalho, assim, de sacoleira mesmo. Sacola, naquela época nem existia, não existia WhatsApp, não tinha. E como é que fazia as vendas se não tinha WhatsApp, não tinha rede social? Como é que as vendas aconteciam? Sacola, justamente. É sacola, literalmente. Na época, nem malinha, que hoje em dia eu tenho as bagzinhas, as malinhas organizadas, bonitinhas. Era literalmente sacola. E tu ia na casa das clientes, das amigas, das conhecidas? Ia pedindo indicação, uma ia indicando a outra, e assim eu ia. E daí, na época, eu comprei uma bis. Uhum. E, inclusive, muitos clientes que me conhecem daquela época falam, nossa, que a gente conheceu lá na Bis, vendendo de bis. Outro dia eu tava conversando com uma cliente que é uma amiga em comum da Ana, assim, cara, eu compro da Ana desde quando a Ana andava de bis. Quando a Ana tinha um rosto achatado, assim, ó, de estar andando do capacete na moto, A dizendo. Cris, sim. Caraca. Então, e nessa trajetória aí que comecei sozinha, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, o único meio de vender era indicação indo na casa das pessoas. Qual que era a maior dificuldade que tu sentiu lá atrás? Lá no início, como nem loja de roupa, né? Como revendedora. Ah, sim, é diferente, né? Não tinha rede social, a gente enfrenta muitos desafios, né? Então, teve épocas de crise também financeiras no país. Então, é isso que eu digo, né? Independente do que esteja acontecendo no mundo, é a gente que faz o mundo girar, né? Então, a gente enfrentou vários desafios, né? E teve de algum lá que pra te cá. marcou lá atrás, assim, Ana? Assim, cara, a minha maior dificuldade era isso lá atrás. Quando eu comecei, a maior dificuldade, assim, é conseguir crédito nos atacados. Essa foi porque o que acontece? Alguns atacados pedem, na época, o cheque, tu tinha que ter um histórico, né? Então, como eu, abri, né, novo, tu tinha que ter como é que eu vou te dizer, um histórico, uma amizade com o banco. Então, eu sempre atribuo muito a Deus, né? As coisas foram acontecendo, as pessoas certas na hora certa, esse que eu conheço, indicou, deu boa referência, acabei conseguindo, né? Tive uma pessoa que conhecia, que me indicou na Ralabella, por exemplo, que foi uma das primeiras marcas que Legal. eu comecei a vender. Tu trabalha com Ralabella até hoje, né? Até hoje? Aham. Uau. Então foi bem difícil na época, eu consegui por mim mesma, porque eles precisavam de um cadastro que eu tivesse um bom histórico com comunicação com o banco, eu tinha que ter vitrine na época. Então, é por isso que eu digo, né? Fácil não foi, mas quando a gente tá determinado a conseguir, até o que é pra dar errado acaba dando certo. Uau. Perfeito. E tu chegou a ter medo nessa transição de construir uma loja? Porque demorou quanto tempo mais ou menos isso, Ana? É normal, né? O medo, ele é normal, mas a gente tem que superar ele. Levou quanto tempo pra te sair de sacoleira? Posso usar esse termo, sacoleira? Sim! De sacoleira pra dona de uma loja. Então, foi uma transição, como é que se diz, eu posso dizer, lenta, porque, na verdade, eu nunca deixei de ser sacoleira, porque é algo que as mulheres gostam, né? Daquela malinha receber em casa. Hoje não é mais sacola, é uma mala, né? Malinha. Uma bag organizadinha. Mas é uma transição
O que eu senti? Que tinha algumas clientes que gostavam, né, de ir na minha casa, experimentar as roupas, provar. Aí eu fazia um cafezinho, recebia elas, a gente conversava, ria, brincava, enquanto isso elas provavam. E eu sentia a necessidade de ter um espaço, né, melhor para receber elas, porque a minha casa na época ela era pequena, né, e eu tinha minha filha pequena na época também. Daí tinha o cachorro, o gato, daí era tudo muito meio misturado. E eu senti a necessidade de ter um espaço, né, próprio para receber as minhas clientes. Foi aí onde que eu pensei, eu tinha um espaço, né, no meu terreno, eu disse, vou fazer aqui na frente, porque minha casa ela era mais no fundo, vou fazer um espaço aqui na frente. E foi aonde que Tu construí aquele espaço, né, que depois se tornou propriamente, fisicamente a loja. Projetei a loja, que depois eu fiz a casa em cima e tal. E ali eu comecei a receber as clientes, comecei a pôr arara, vitrine, comecei a organizar tudo, né? Para as meninas que preferiam ir na loja, tinham espaço. Mas também sempre tive as clientes que nunca abriram mão da malinha. E deixa eu te perguntar, desde que tu abriu a loja na tua casa, tu já contratou pessoas ou tu ficou um período ainda trabalhando sozinha? Não, sempre trabalhando sozinha. Aí depois a minha filha ficou maiorzinha, cresceu, e eu fui ensinando ela a trabalhar, que inclusive, né? Inclusive... A meu bebê também é uma lojista hoje, né? A Juliana tem a Luri em Sapucaia, né? Que atende... Referência, gente. Referência. Referência lá em Sapucaia. Exato, atende um público jovem, né? E então ela se tornou... Aprendeu, né? A guria pegou a sacada muito rápido, aprendeu, trabalha muito bem. Então, trabalhávamos eu e ela. E deixa eu te perguntar, quando que tu percebeu assim, Ana? Teve alguma virada que tu percebeu que precisava de mais pessoas para te ajudar na loja? Teve algum momento, algum pico de venda ou algum evento que, tipo, precisou disso? Que quando a Juliana resolveu, chegou um ponto da vida dela, ela fez 18 anos, fez carteira, daí ela quis saber como seria, né, ela ter o negócio dela, porque até então ela trabalhava comigo, a responsabilidade era minha, eu que tinha que pensar no que tinha que comprar, eu que tinha que pensar nos boletos que tinha para pagar. E ela queria sentir essa responsabilidade, né? Ela queria... E eu achei aquilo muito legal. Porque é legal ela sentir essa responsabilidade, ela ver como é que é. E eu super apoiei. Daí quando ela foi ter o negócio dela, ter né, a responsabilidade dela, eu me vi sozinha. Daí eu pensei, tá, e agora, né? Agora eu estou sozinha. Agora eu preciso de alguém para me dar esse suporte, me ajudar, né? Aí foi aonde que eu contratei uma menina para me ajudar. Uhum. E que lá naquele início ela fazia o que a Juliana fazia. Sim, daí... Ajudava no atendimento. Eu ensinando também, né? Foi todo de novo um processo, né? Porque a menina também chegou, ela não tinha o conhecimento, né? Então foi todo de novo um processo. Ensinar do zero. E quando que foi essa tua transição pro digital? Porque hoje vocês têm um bom posicionamento nas redes sociais, tem um bom posicionamento no digital, mas como tu falou, 25 anos atrás, quando começou, não tinha. Não. Quando tu abriu a loja, não tinha. Quando que aconteceu essa transição? Na pandemia. Fala um pouco sobre isso. Porque eu sempre fui uma pessoa, como eu disse para vocês, mãe, sempre tive muitos compromissos, nunca tinha esse olhar para rede social, sempre a minha vida era preocupação maior é criar minha filha, vender, trabalhar. Quando chegou a pandemia, né, tudo mudou. Contas a pagar, muitas clientes com seus comércios fechados, tá aí agora. E foi bem em março, né, quando isso aconteceu, eu recebendo caixas e caixas de mercadoria. E eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora com todas essas caixas de mercadoria? E detalhe, os boletos. Uau. Aí, o que eu pensei? Algo eu vou ter que fazer. Como a minha filha, pela idade, né? Era mais jovem. Jovem, tecnológica. Nem eu costumo dizer, essa meninada, gurizada, eles já nascem com um chip, né? Tecnológicos, diferente, né? Eu me considero um pouco analógica. Então, ela me trouxe pro mundo digital. Ela disse, mãe, nós vamos fazer fotos? E eu digo, mas meu Deus, como?
E ela me ensinou até as poses, porque imagina, nem pose, eu tinha que fazer 30 poses para sair uma foto. Vídeos, então, para falar, nem pensar. Eu tinha que fazer, meu Deus, 30 vídeos para sair um Que desse pra postar. que desse, E que nem, que ficasse, nem olhando hoje, nem bom era. que ficasse mais ou menos. Gente, é louco. Que desafio, cara. Muito desafiador. Foi isso. E logo tu já começou com anúncio patrocinado ou não? Não, daí Tu ficou de forma orgânica ainda há bastante tempo? Sim, eu era muito do Facebook. Nossa, no tempo da pandemia eu postava muito no Facebook. Ainda nem era tão forte a questão do Instagram. Era muito no Facebook. As clientes olhavam, muita gente estava em casa, né? Queria roupa conf, então a gente sentia o que estava acontecendo ali naquele momento, né? Ah, não tô saindo, é roupa conf, né? A gente comprava assim, montava os looks de acordo com o que estava naquele momento, a necessidade do momento. Né? E nesses, vamos considerar 25 anos. Em algum momento, Ana, tu pensou, tipo assim, em desistir? E se sim, o que te fez continuar? O que te fez, tipo assim, não? Ou em nenhum momento, cara, em nenhum momento abre o balanço, em nenhum momento eu pensei em desistir. Desafios houveram, mas como uma boa leonina, desistir nunca foi uma opção. Não, nunca. Eu sempre fui muito resiliente, bola pra frente, e guardo o probleminha num cantinho e... Te resolvo quando der. Quando der, e é isso aí. Vambora. E é a dica que eu dou pra todo mundo. Problemas todos têm, crises sempre haverão, e é isso aí. E eu entro num período da Encantos, né? No início de ano, numa transição, numa virada de ano, que foi o início desse ano, né? E o que te fez pensar, Ana? Porque era um período de férias, né? Eu tava de férias quando a gente conversou. Foi muito Tu engraçado. tava de férias, né? O que te fez pensar que tu precisava de uma consultoria, que tu precisava de um mentor dentro do teu negócio? O que te fez pensar nisso? Eu pensei que poderia melhorar, sabe? Que eu acreditava que o trabalho que eu vinha fazendo, por conta de eu estar localizada num bairro, né? Eu ainda estava naquele mesmo endereço de todos esses anos atrás. E eu pensei, eu quero fazer algo para melhorar. E a Juliana, né, foi mentoreada por ti. Sim. Exatamente, eu acompanhava, né, o trabalho do AB, era um trabalho sério e profissional. E como eu tinha as meninas, né, que já tinha 2 meninas trabalhando comigo já, nesse momento, eu pensei, vamos mentorear essas meninas, vamos, né, transformar essa equipe em uma equipe profissional. Uau! Isso aí. E deixa eu te perguntar, existia algum gap ou algum problema que tu identificava, mas tu não sabia como resolver e que na mentoria ele a gente solucionou? O primeiro é que eu acreditava que eu não precisaria de um sistema. E isso foi uma das primeiras coisas, né, Abi, que tu colocou, Ana, tu precisa ter um sistema, tu precisa enxergar o teu negócio. Legal. Uhum. A gente focou muito na formação de vendedoras, né? Sim. Foram quase 6 meses de treinamento, toda semana. Sim. E graças a Deus a gente conseguiu montar um time sólido que vende e tem resultado, né? Com certeza se tornou profissional, né? Mas teve uma virada de chave pra mim, pelo menos, que eu percebi no nosso acompanhamento, na nossa mentoria, que foi uma conversa informal que a gente teve. Teve um dia que terminou ali a reunião, terminou a nossa mentoria com as meninas. Falei, Ana, eu tenho que falar contigo. E nós já tínhamos crescido bastante naquele período, né? Com certeza. E já tinha vendido bastante, já tinha saído de A pra B. De A pra B. Tipo assim, tava muito legal. Falei, Ana, a gente só vai crescer mais agora se a gente sair daqui. E ela me olha com um olho desse tamanho assim, como assim? Cara, tu vai ter que sair daqui. Tu vai ter que ganhar mais visibilidade, vai ter que ter mais notoriedade. E aí eu acho que tu já tinha isso lá dentro pensado e eu só alimentei o que já existia. Me fala um pouquinho, o que te fez, além dessa fala, né? O que te fez acreditar nessa transição? Então, Abi, eu acho que tu foi peça também, né, desse quebra-cabeça fundamental, né?
com certeza. Realmente, né, era um pensamento que eu tinha. Antes da enchente em São Leopoldo, eu tinha pensado, queria mudar, queria de repente levar a loja, né, para um outro espaço, conhecer pessoas novas e tal. Aí veio a enchente. Eu pensei, não. Tirei da cabeça, pensei, não, vou ficar aqui, eu não pago aluguel. Graças a Deus, as minhas clientes, elas são, né, elas vêm. Então, pra que mudar? Pra que mexer no que tá dando certo, andando, né? Acabei tirando aquilo da minha cabeça. E depois aconteceram outras coisas, né, que me fizeram ver, não, mas tu tem potencial, por que não, né? E daqui a pouco também vem mais o AB. Eu digo, não, é o universo falando comigo, né? Alguma coisa tá conspirando aí. Então, o AB foi peça fundamental, né? Tá o universo conspirando. Acho que é pra mim me mexer, pra mim sair do lugar. Porque o que tu me fez ver, né? Que nem eu mesma acreditava no meu potencial. Acho que todas as pessoas olhavam e viam. Até um dia uma cliente chegou na loja e ela nos encontrou, acho que através das redes do marketing e tal. E ela chegou na loja e disse bem assim, eu já andei em São Leopoldo, diz ela, e não encontro. Eu vim encontrar no bairro. Essa tua loja tinha que estar mais centralizada. Essa tua loja tinha que estar mais... Ela quis dizer, talvez, mais bem localizada ou com mais visibilidade, talvez, né? Mas eu entendi o que ela quis dizer, né? E aquilo me fez pensar assim... gente, daqui a pouco nem eu mesma tô, né, acreditando no meu potencial. Porque acho que a gente às vezes fica tão acostumado que aquilo é tão normal, tão natural... E ela ficou encantada, disse, nossa, tem umas peças de muito bom gosto, é tu mesmo que escolhe? É tu mesmo que busca? Eu digo, sim, sou eu mesmo que escolho, eu mesma que faço uma curadoria, né, das peças, eu não mando vir lote, tipo, que nem, dependendo da situação, tem, né, formas e formas de trabalhar, a pessoa manda, eu quero PMG e GG. Uma grade toda. Uma grade. E não é esse o intuito da nossa loja, né? É um diferencial que a gente tem, né? Uma curadoria, peças, né, diferenciadas, de alta qualidade, bom corte, acabamento, né? Para a gente poder atender um público que busca, né, qualidade. E nesse meio tempo, então, para vocês poderem entender, a Encantos cresceu, saiu do bairro, foi para um lugar mais centralizado, né? Uma loja com fachada, avenida, vitrine. Acho que no mínimo umas 3 vezes maior do que o espaço que tu tinha antes, né? Sim, eu saí de 55 metros quadrados para 110 metros quadrados. É loucura. Então, foi para um lugar muito maior e nessa transição aí, no espaço maior, qual foi o maior impacto que tu percebeu para as clientes? O que tu ouviu delas nessa transição, assim? Teve alguma coisa que te marcou que as clientes falaram? Tipo assim... É o espaço, né? Antes, lá no meu espaço anterior, as peças já estavam mal acondicionadas, eu já não conseguia ter um visual bom das peças, apresentar bem uma mercadoria, que já estava apertado, até para se eu recebesse 3, 4 clientes, já se tornava o ambiente, né, já não estava mais confortável. E isso também foi um dos fatores que me levou à tomada de decisão, né? Eu tenho um espaço amplo, um espaço mais clean, um espaço mais acolhedor, aconchegante para as clientes. E eu fui na inauguração, pelo menos no horário que eu fui, tipo assim, tinha no mínimo acho que umas 30 mulheres ali dentro, tá? No horário que eu estava ali tinha, naquele momento, umas 30 mulheres, porque eu contei, né? Quantas pessoas passaram pela inauguração, Ana? Tem noção? Ai, a gente não chegou assim a fazer essa conta, mas eu estimo que passou mais de 80 mulheres. Uau! Durante a inauguração da loja, assim, é só gratidão a Deus, assim, o atributo a Deus. E tu sentiu, nesse período de mentoria, de acompanhamento com a tua empresa,
uma mudança no teu faturamento? Saímos do A pro B. Eu, Saímos. a gente tava conversando aqui nos bastidores, gente, antes de ligar as câmeras, que a Ana tava olhando os nossos planejamentos do início do ano, né? Que a nossa hiper meta lá do início do ano, hoje a nossa meta é aceitável. Exatamente. Então, Graças a Deus, né? claro, Houve o mérito é toda a equipe que tá vendendo, tá se esforçando, mas teve alguma estratégia que a gente viu na mentoria que deu essa virada nas vendas? Se sim, o quê? Com certeza, né? O AB foi peça fundamental, né? Ele profissionalizou, tu chegou e colocou a meta, e ensinou como chamar o cliente, como abordar o cliente, o que usar, as ferramentas de como usar, estratégias, né? Então... Também não vamos entregar o ouro aqui também, né? Também não vamos entregar o ouro, né? Quer, tem que pagar também, né? Ana pagou? Não vamos entregar o ouro, não entrega o ouro. Não, porque ela me ensinou a fazer assim. Vamos copiar, Ctrl-C, Ctrl-V daí. Não, mas o AB foi peça fundamental. Fundamental, com certeza, né? Saímos do ponto A pro ponto B, com certeza. E, Ana, o que... Claro, além do fator da tua filha já ter feito mentoria com nós, teve alguma coisa que foi um fator decisivo, assim, que te convenceu a, de fato, fazer a mentoria? Teve alguma coisa assim que de fato falou, não, além da Juliana, isso aqui foi uma coisa que tu disse que me convenceu. Sim, eu precisava treinar a equipe, né? E tem um ditado que diz, né, que profeta na sua casa não tem honra, né? É. Então eu tenho um lado também, assim, muito coração. E eu não sei, às vezes, talvez impor, colocar as metas. Então, por isso que eu digo que tu foi peça fundamental, porque tu chegou e colocou. Profissionalizou. Será assim? Essa é a meta, essa é aceitável, essa, né? Tu colocou tudo como deveria ser, coisa que eu não ia conseguir fazer. Então, por isso que a importância de um mentor em um negócio. Eu até brinco com as gurias que tu é o nosso personal trainer. Ah, boa. Fez? Não fez? Faz mais? Tu consegue? Tu chega lá? Boa, boa. Vai mais uma? Joana, e teve alguma coisa que tu fez, tá? Que tu não faria na loja? Talvez tu fez lá atrás, lá, assim, Babi, eu não... Se eu pudesse voltar, eu não faria. Ou tu não mudaria nada do que tu fez? Eu acho que talvez o que eu fiz muito, eu liberava o crédito muito fácil naquela época lá atrás. E hoje a gente já tem uma política bem diferente, né, de trabalho. Legal. Isso eu mudaria. Tu percebeu que isso refletiu lá na frente. Com certeza. Se pudesse voltar... É que eram outros tempos também, sim, né? Era um método que tinha pra poder vender. Naquele momento, exatamente. E se tu pudesse dar aí uma estratégia pra quem tá começando. Cara, a pessoa é lojista, tá começando, tá engrenando nesse caminho. Que dica tu daria pra alguém que tá no início de uma loja? O primeiro é tu focar no público-alvo. Qual é o público que tu quer atender? Focar nesse público, né? Buscar te especializar no que tu tá fazendo. E, obviamente, descobrir se tu tem vocação para aquilo, né? Se tu ama o que tu faz. Uau. Exatamente, porque o dinheiro, ele é uma consequência. Que nem eu te falei que a gente participou de uma palestra ontem. Inclusive, nessa palestra foi falado a respeito disso. O dinheiro, ele é uma consequência, né? Tem que amar o que tu faz, fazer com amor. E automaticamente o dinheiro vem. Se a pessoa quem vai pelo dinheiro, fica... Tu sabe que eu tenho uma... Eu falo nas vendas, né? Cara, o cliente que te compra por preço, te troca por preço. Exatamente. Quem começa a trabalhar por grana vai mudar se tiver uma oportunidade de ganhar mais grana. Exato. Né? Só quem é apaixonado pelo que tá fazendo vai encontrar um jeito de ganhar mais grana naquilo que ele ama fazer. Que ele ama fazer, exatamente. Então, seria a dica principal é, cara, encontra o público e vê se tem vocação. Isso tu vê, se tu gosta daquilo que tu faz, porque é horrível. Imagina, tu passa a maior parte do tempo trabalhando. A gente passa a maior parte, por exemplo, eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando. Só que eu me considero que eu não trabalho um dia sequer. Até tem um ditado, né, que fala, faça o que ama e não trabalhe um dia sequer, né?
Então, eu amo meu trabalho, amo estar com as meninas. Quando uma cliente me procura, por exemplo, para um evento, ou seja, o aniversário do filho, ou um casamento, um noivado, fazer parte daquilo ali é gratificante. Ou, às vezes, também acontece de alguém me procurar, preciso comprar um lookinho para erguer a autoestima. Então, tu ser veículo de coisas boas para alguém, Legal. então isso também é maravilhoso, entende? Ana, e deixa eu te perguntar, o que tu acredita que é indispensável para quem quer ter uma boutique, uma loja que seja referência? O que tu julga ser indispensável dentro de uma loja? Eu acho que uma boa organização financeira também. Isso é muito importante. Se não tiver... Nos dias de hoje, Brasil atual, 2025, se não tiver uma boa organização financeira, é complicado sobreviver. Teve alguma estratégia de organização financeira que tu usou, que tu poderia compartilhar com as pessoas? Ó, eu fiz isso e me ajudou? Como que eu vou te explicar? Assim, sempre priorizei pagar, né, os fornecedores primeiro, né? Porque a gente já escutou várias histórias que às vezes o pessoal vê o dinheiro entrando ali e acha que tá entrando o dinheiro, posso gastar. E não é, né? A gente fazer o caixa, organizar, pagou todo o fornecedor, calculou quanto que é o teu salário, tu ter um salário, eu tenho X de salário e eu posso gastar até X. Perfeito. Porque as pessoas veem o dinheiro entrando, porque roupa realmente é um valor agregado, um valor expressivo, e às vezes a pessoa se deslumbra com aquele valor ali, acha que tudo é lucro, e não é. Então, a gente ter uma boa organização financeira, priorizar, né, pagar os fornecedores, quitar, né, os compromissos. Teve uma estratégia que eu conversei com a Juliana nos bastidores, e ela falou assim, cara, porque um dia a mãe sentou comigo e falou assim, ó, boleto, nunca mais. Você vai comprar, compra à vista. Sim, se tu chega num certo ponto que tu consegue fazer um capital de giro, que tu consiga ter o poder de compra, tu ganha desconto. E tu tendo o poder de compra, tu consegue negociar com o teu fornecedor. Barganhar. Exatamente. Legal. Muda a conversa. Então, se tu pudesse dar um conselho para quem tá começando ali, tu orientaria a pessoa, tipo assim, a ter uma organização tamanha para não precisar comprar de boleto? Ou, pô, não, compra de boleto, é bom. A gente entende que é um processo, né? Porque quem vai começar hoje, dependendo da forma como que vai começar, talvez vai precisar do crédito. Mas com uma boa organização financeira, vai fazer um caixa até chegar a um ponto de que ela não vai precisar mais do boleto. Claro que se a pessoa está com dinheiro para investir no negócio, ela já vai começar comprando à vista, ela já vai ter poder de compra. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas se a pessoa chegar um ponto que ela não precisar usar o crédito, melhor. É deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? E deixa eu te perguntar, como é a experiência de alguém novo que chega lá na Encantos? Como é que é a experiência da mulher nova que chega? Ela viu na internet e ela, cheguei, tô aqui. Me descreve como é que é a experiência dela, como é que é todo esse processo dela dentro da Encantos? Então, eu sempre... ensino as meninas, né, que eu não gostaria que nenhuma cliente tivesse uma experiência negativa com a loja, né? Que a gente quer se tornar uma referência de um espaço, de um ambiente acolhedor e que elas vivam uma experiência, né? Porque a gente já vive, né, num mundo hoje em dia de bastante preocupações, coisas negativas, e quem procura uma loja de roupas procura muitas vezes por tipo, eu hoje vou comprar uma roupa para me desestressar, ou para eu levantar a autoestima, ou porque eu vou precisar para um evento especial. Então, a loja de roupas, ela se enquadra num momento especial da vida de alguém. Então, a gente não pode denegrir isso jamais com um mau atendimento ou com uma experiência negativa. Então, quando chega alguém na nossa loja, a gente procura
ter o atendimento mais acolhedor possível. Então, isso é o que eu passo para as meninas, assim. E tu também, além de ter a loja, também presta consultoria de Coloração pessoal. coloração pessoal. Como é que as pessoas fazem para poder ter acesso a isso, Ana? Tipo assim, quando chegar lá, fui atendido, eu já posso fazer uma consultoria contigo? Como é que é esse processo? Sim, a gente trabalha, né, com agendamento, né, que leva em torno de 1 hora, mais ou menos, para fazer a análise da coloração pessoal, que inclusive todas as meninas que fizeram sempre dizem, é uma experiência que todas as mulheres deviam viver. E ela não é somente para roupas, né? Geralmente o pessoal pensa que é só para roupa, mas não. É para cor do cabelo. Às vezes, caso a pessoa, eu queria mexer no meu cabelo, queria fazer umas luzes. Ela norteia para cabelo. Vou numa festa, queria fazer uma maquiagem. Ela norteia para tons de maquiagem, joias, acessórios. E cria uma harmonia, cria um todo, né? Às vezes tu olha uma pessoa na rua e tu, nossa, que mulher bonita, elegante, bem vestida. Porque ela usa as cores a favor dela. Ela sabe o que a favorece. Ela usa tudo em harmonia. Usa a cor do cabelo, usa a cor da maquiagem, usa a cor da roupa. Automaticamente a bolsa, o calçado. Se ela tem cores suaves, automaticamente ela vai ter tudo nela em tons suaves. Cabelo, maquiagem, bolsas, calçados, roupas, tudo em tons suaves. E só de olhar pra pessoa, tu consegue ter essa percepção, Ana? Ou, tipo assim, tem que fazer toda a análise? Ou já no feeling, assim, não, cara, olhando assim, tom de pele, cabelo... Geralmente. É engraçado, né? Porque geralmente, esses dias uma moça marcou uma coloração pessoal comigo e ela já estava querendo fazer há dias já, né? E quando ela ia na loja, eu sempre dizia assim, acho que esse te favoreceu mais que o outro, acho que esse aqui ficou melhor, eu acredito que tu vai para os tons quentes e tal. E quando a gente fez a paleta dela, deu direitinho. Eu pergunto porque teve um dia que a Ana me olhou e eu perguntei, tá, então e eu? Como é que é eu? E ela, eu acho então, olhando assim, é assado. E eu, cara, eu fiquei assim, vou ter que fazer pra ver como é que é. Mas então, vamos lá, só marcar, só agendar. E Ana, chegou lá, tive a experiência, comprei, fiz coloração pessoal. Ela tem necessidade de seguir fazendo essa consultoria de coloração pessoal? A coloração pessoal, ela é para sempre, independente. Até esses dias uma cliente me perguntou, e se eu tiver bronzeada? Se eu for pra praia e bronzear, muda? Não, isso é uma essência tua. Isso não muda. O teu contraste, cabelo, olhos, porque a gente analisa, né? Íris do olho, contraste de cabelo, com tom de pele. Isso não muda. Isso é teu. Então, feito uma vez, feito para sempre. Inclusive, até tenho algumas meninas que têm medo de fazer e não ter preto na paleta delas, né? Elas ficam... Digo, não, se eu for fazer e não tiver preto na paleta. Mas o que acontece? A gente ensina truques de estilo, para que tu, caso não tiver o preto, tu não vai chegar em casa e botar tua roupa fora. Não é isso. A gente vai ensinar você a usar as roupas, né, de acordo com a tua paleta. Vai ensinar truques de estilo para que tu consiga usar as cores ao teu favor e não que tu te torne refém de uma paleta. Agora eu vou ter que usar só o que tá na minha paleta. Não é esse o plano. O plano é que tu use as cores ao teu favor. E tu acredita que esse é um dos maiores diferenciais que a Encantos tem? O fato de ter uma consultora de coloração pessoal? Porque eu, particularmente, eu atendo várias empresas no Brasil, né? E aqui em São Paulo, eu não lembro de ter alguma outra loja feminina que atenda essa necessidade. Pelo menos agora, não de momento, assim, eu não lembro. É uma exclusividade da Encantos? Ou só me corrige se eu estiver errado? Olha, Abi, eu sempre quis me tornar uma loja diferenciada. Não aquelas lojas, como que diz, fast food? Como diz, né? Só vender. Vender, a ideia é vender, números. Não. A ideia da loja é um atendimento diferenciado. Eu poder dizer para a cliente, olha, esse te favoreceu mais que aquele. Não simplesmente vender por vender e a cliente depois chega em casa, a vendedora disse que isso aqui estava bom e agora não gostei, não volto mais lá.
é fidelizar a cliente. Nossa, ela me deu um atendimento, ela foi verdadeira, ela falou o que realmente me favorecia. E com esse conhecimento, a gente consegue nortear a cliente. Tanto também na consultoria de biotipo, né? Aquilo que realmente a favorece, o que sentou bem no corpo dela. Uhum. Se ela tem, por exemplo, um corpo que favorece usar manga bufante ou se favorece usar uma saia balonê, tu ter essa visão. Então, esse é o diferencial que eu busco, né? Não ser mais uma no meio da multidão, ter um atendimento diferenciado. Então, hoje não tem, então, Sonopor, assim, que tu lembre... Que eu lembre, eu acredito que consultora de estilo, sim, mas de coloração pessoal, eu acredito que não são muitas. Alguém tem uma loja que faça isso? Não tem. Sinceramente, eu não lembro. Em São Leopoldo eu não lembro. Em outras cidades sim, mas em São Leopoldo eu particularmente não lembro. Eu acho que esse é ainda mais pro teu público, né? Fala um pouquinho do teu público. Quem são as pessoas, qual que é o perfil de cliente que a Encantos acaba atendendo mais? Não que só atende esse público, mas acaba atendendo mais. Qual que é o tipo de mulher que vai lá? Exato. O meu perfil de clientes é um perfil mulher, né? Que gosta de uma roupa de qualidade, uma roupa alinhada, né? E elas são exigentes, né? Qualidade, um bom corte, acabamento, uma roupa que caia bem, que vista bem. E isso não necessariamente tem a ver com uma marca. Não. Com certeza não está ligada a uma marca. E que nem eu disse, eu faço uma curadoria, né? Uhum. Em busca de peças de qualidade, né? Eu não mando vir lotes de roupas, né? Eu vou fazendo uma curadoria. Isso tem a ver com o meu perfil, isso tem a ver com o meu cliente. E qual foi um momento que tu percebe, ou uma situação que foi de maior mudança de mentalidade, assim, pra ti, como empresária? Porque, pô, tu já tá 25 anos, mas teve algum momento que teve uma mudança de mentalidade empresarial que tu percebeu? Também bastante depois da mentoria. Uau! Que eu levei, como eu te falei ali, né? Que às vezes nem a gente mesmo, às vezes, imagina o potencial que a gente tem. E às vezes a gente vai trabalhando e não profissionaliza o negócio da gente. Então, depois da mentoria, eu realmente profissionalizei mais em vários quesitos, assim. E deixa eu te perguntar, como é que tu vê, assim, a Encantos daqui, sei lá, 5 anos? Como é que tu imagina a Encantos daqui 5 anos? Teremos mais Encantos pelo Brasil? Olha, quem sabe? Como é que tu imagina, assim, se pode falar também, né, Ana, de um plano futuro que tu tem pra empresa? O que tu imagina, assim? A gente se tornar uma referência em atendimento, né? Como eu disse ali, uma loja diferenciada, não mais uma no meio da multidão. Com certeza, e quem sabe, né? Mais musas encantadoras da Brasil afora. Legal. E como empresário, assim, Ana, tu pensa em investir em outro segmento? Ou, eu vou seguir na moda porque é o que eu amo? Ou tu pensa, assim, em flertar com outros negócios? Porque, pô, tu é uma mulher de negócio. Sim. Como é que é isso pra ti? Então, né, a gente tem uma esposa que tem padaria, né, mas já cogitamos, assim, mas eu amo o que eu faço. Eu gosto da loja, gosto de estar ali no meio da mulherada, dos eventos que eu faço. Vou me corrigir, tá, gente? Um dia eu falei que a Juliana era a rainha dos eventos. A Juliana é a princesa, a rainha é a mãe dela. É a mãe dela que é a rainha dos eventos. Nunca vi como faz tanto evento essa mulher, cara. Em segunda já vai ter um, né? Porque meu aniversário a gente já mobilizou a mulherada. Já mobilizei a mulherada, com certeza. Cara, que demais. E isso é uma estratégia que ela é bem importante. Como um bom leonino, né? Adora uma festa. Boa. Isso é uma estratégia que ela é bem importante, gente, porque todo evento ou microevento gera um pico de venda. Com certeza. Então, peca o lojista que não faz evento. Porque, imagina, se tu fizer o atendimento presencial das pessoas que estão chegando, já vai te gerar um volume de vendas. Se tu fizer o atendimento online, vai te gerar um volume de venda. Se tu gerar um evento online, que é uma live, vai te gerar um volume de venda. Se tu trazer pessoas, aglomerar um grupo de pessoas dentro da loja, vai dar outro pico de vendas. Peca quem não faz. Então, tu imagina, então, a loja sendo essa referência, e se fosse investir, seria em outros encantos. Exatamente. Legal. Tu pensa em cidades vizinhas, assim, não?
Então, Uma né? exclusividade na região metropolitana, sei lá, serra, interior, o que tu pensa? Então, né, como a minha filha já tem, né, em Sapucaia, a gente até já cogitou, né, quem sabe, né, a gente expandir, fazer uma fusão Alure Meu Encantos. Deus! Bah, agora, olha, bom, vamos sentar para desenvolver isso aí, Mas porque, então, cara, ia dar um estouro, hein? então, Ia né? dar um estouro, porque são dois atendimentos excelentes, duas marcas excelentes, Então, mas que atende públicos públicos diferentes. diferentes. Exatamente. Olha, ia dar um estrago. Os concorrentes que se preocupem, né, gente? Os concorrentes que se preocupem. Não, Não vai jamais. gerar essa preocupação pra eles, né? Tem Não. espaço para todo mundo. Com certeza, isso é Tem- algo que eu nunca me preocupei, foi com a concorrência, né? Que eu acho assim que o sol nasce para todos, cada um conquista o seu público. Tanto prova é que eu não me preocupo com a concorrência, que na nossa própria família existe duas lojistas. Quem é a Juliana e E mano? Ah, sim, 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 nós sim. duas Sim. lojistas. Achei que além de vocês tinha mais alguém. Não, então na própria família, mãe e filha. Então, não existe concorrência, ela conquistou, né, o público O dela, espaço dela. exatamente, as clientes, um público mais jovem, né, eu trabalho com um público mais mulher, então eu creio piamente nisso, que sob o sol existe lugar para todos, né, é tu fazer o teu trabalho bem feito, é conquistar os teus clientes, conquistar o teu espaço, e existe lugar para todos, né, e cada um, é aquilo que eu disse no início, né, definir o teu público-alvo, né. E já vai mudar todo o game. Muda todo o game? E como é que tu faz essa gestão de esposa, mãe, claro, de uma mulher que já é adulta, né? Mas, pô, não deixa de ser mãe Não ainda, deixa né? de ser. Dona de loja, empresária. Como é que tu faz a gestão de tudo isso? É corrido? Porque depois daqui que tu gravou, tu já vai para um compromisso e antes daqui tu tava em outro. Como é que é isso? É corrido. Como é que é fácil? Não é, né? Então a gente não existe, como é que se diz, uma fórmula mágica. Ah, para ela é fácil. Não, não é fácil para ninguém. A gente é mãe, esposa, empresária. Ontem, por exemplo, à noite a gente foi para a palestra, a gente está sempre em busca de conhecimento. Hoje pela manhã eu fui dona de casa antes de abrir a loja, Uau. né? E amanhã a gente já vai ser família, porque amanhã a gente tem uma formatura na família e a gente tem que estar sempre, como é que se diz, dividindo, né? O tempo. E, claro, Deus acima de tudo, que é uma dica que eu deixo para todos os nossos ouvintes, né? Deus, né, acima de tudo, porque sem Ele a gente não chega a lugar nenhum. Ele é o nosso maior mentor, né? E a nossa família, que é a base de tudo. E o trabalho é dedicar, né? Se dedicar, foco, público-alvo, se dedicar, fazer o teu trabalho com amor, descobrir a tua vocação, se é aquilo ali mesmo, que se tu gosta daquilo que tu faz. Então, eu creio piamente nisso. Nesses quesitos. Se encaminhando já para os finalmente, se encaminhando para o final, Ana. Tu deu uma dica ali para quem tava iniciando, né? E se tu pudesse dar uma dica para quem já tá no mercado? Alguém que já tem uma loja, pô, já tem a loja há bastante tempo, tipo, que nem tu, pô, já tinha a loja há bastante tempo. Qual que seria a dica que tu daria para quem quer crescer ainda mais? Se não tiver um mentor, procure-o. Eu acho que como eu disse ali logo no início, né? A visão de um mentor, alguém de fora, é diferente de quem está ali dentro. O olhar de alguém de fora é diferente. Tem coisas, às vezes, que nós estamos dentro do negócio que às vezes a gente não consegue enxergar. E alguém que chega ali tem outra visão e te ajuda, te orienta, te norteia, né? Perfeito. Então é muito de grande valor. É um investimento. Demais, demais. Gente, eu quero, na verdade, agradecer a Ana por ter aceitado o convite, contar um pouquinho da história. Agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrando que a gente está na SMK, né, gente? O melhor estúdio de podcast que a gente tem aqui no Vale. Então, quer gravar um curso, quer gravar um podcast, quer fazer um evento, nós temos espaço para eventos aqui dentro do complexo da SMK. A quem não conhece tem que vir conhecer, tá? Então, Ana, muito obrigado por ter vindo, por contar um pouquinho da tua história, dividir um pouquinho do teu conhecimento. E naquela câmera ali, deixa um recado aí para quem nos acompanhou,
Deixa o Instagram da loja, tem um Instagram. Onde é que a gente encontra a loja? Como é que é o endereço? Endereço novo, né? Eu que agradeço o convite, né, Abi? O nosso novo endereço agora é a Avenida São Borja, né, 205, Sala 2, ao lado do conhecido ali, Armazém 51, né? Não fechamos ao meio-dia, nosso horário é das 9 às 19. Com certeza todos que passarem por lá vão ser bem recebidos com um atendimento bem acolhedor e com aquele cafezinho maravilhoso, né? E o recado que eu deixo, né, para todos vocês empreendedores, né, é que independente de quem esteja no comando do Brasil, quem faz o nosso Brasil girar somos nós, empreendedores. Uau! Valeu, Ana. Muito obrigado. Deixa teu arroba do Instagram aí, o pessoal poder te seguir, o arroba da loja. @Encantos Boutique, sigam lá. Então tá. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe e até o nosso próximo episódio.